Geralmente por padrão, quando precisamos criar uma pasta ou subpastas no Windows, por padrão abrimos o Windows Explorer, acessamos o endereço desejado, onde pretendemos criar uma pasta e simplesmente criamos a pasta. E dentro dela salvamos o que desejamos salvar ou criamos novas subpastas. Mas e se eu falar para você que existe uma forma muito mais prática de fazer isso aqui e criar não somente uma, mas inúmeras pastas diferentes, inclusive várias pastas com várias subpastas cada uma, com um simples apertar do botão Enter. E é isso que a gente vai aprender nesse tutorial com o comando mkdir, que é um comando utilizado no CMD do Windows para criar diretórios no sistema. Podemos tanto utilizar o comando mkdir quanto o comando md, mas geralmente o mais comum é o mkdir, ele é o mais popular e vai ser o comando que eu vou utilizar por padrão nesse tutorial, tá bom? Então o primeiro passo, galera, é você abrir o CMD do Windows no endereço desejado. Primeiramente eu vou ensinar como criar pastas e subpastas na raiz de um drive. Vou usar como exemplo a partição F de backup. Então aqui dentro eu estou na raiz do drive, tá bom? Não estou dentro de nenhuma pasta. Então após acessar o endereço desejado, aqui na barra de endereço digite cmd ou cmd.exe e aperte Enter. Isso vai fazer com que o prompt de comando se abra diretamente nesse endereço, no meu caso F. Preferencialmente coloque o exe no final, porque se você tiver algum arquivo no Windows que contenha o nome cmd, o Windows vai acabar o executando. Certo? Então sempre digite cmd.exe. Obviamente existem outras formas de fazer isso aqui com o comando cd, mas eu já tenho uma videoaula separada ensinando a usar o comando cd. Então eu peço que vocês assistam. Então a estrutura básica é mkdir e o nome da pasta, por exemplo, pasta de teste mkdir. Se a pasta não contiver espaço, não precisa colocar aspas duplas. Caso o nome da pasta contiver espaço, é necessário colocar aspas duplas para o mkdir não criar pastas diferentes, tá bom? Então aqui no meu primeiro exemplo, eu aperto Enter e pronto. A pasta de teste mkdir será criada na partição F. Agora um exemplo com espaço. Pasta de testes documento Word. Se eu apertar Enter dessa forma, o mkdir vai entender que eu quero criar 1, 2, 3, 4, 5 pastas diferentes, cada uma delas com esse nome, pasta de teste documentos Word, e não é o que eu quero fazer nesse exemplo, então eu coloco aspas duplas e aperto Enter. Apertando F5, veja que ele criou a pasta de teste documentos Word, tá bom? Se eu vier aqui e criar uma dessas pastas novamente, ele vai dizer que já existe. A mesma coisa para o segundo exemplo. Lembrando que na hora da criação do nome da pasta, você deve utilizar somente caracteres aceitos pelo Windows, pois alguns caracteres não podem ser usados para a criação de nome de pasta ou arquivo, que basicamente são esses daqui da lista. Sinal de menor, maior, dois pontos, aspas, barra, barra invertida, barra vertical, interrogação e asterisco. E o Windows também possui alguns nomes reservados para o sistema que não podem ser usados na composição de um nome de uma pasta. Tá bom? Então aqui você pode, por exemplo, colocar underline, nome da pasta, underline, pode colocar número, se quiser numerar a pasta, nome da pasta 01. Como não tem espaço, não precisa colocar aspas duplas. E mais uma vez, se eu acessar a partição F, a pasta foi criada com sucesso. Letra maiúscula. Se você quiser, você pode criar uma pasta com letra maiúscula. Basta digitar com Caps Lock ativado. Por exemplo, pasta letra maiúscula. E se eu apertar F5, veja que ele criou a pasta letra maiúscula com letra maiúscula. Porém, é importante observar que, embora o Windows vai manter as letras do jeito que você configurar, seja maiúscula ou minúscula, para o sistema de arquivos em si não faz a menor diferença criar nome de pasta ou arquivo com letra maiúscula ou minúscula. Ele trata ambos como se fossem a mesma coisa, tá bom? Ele não diferencia maiúscula de minúscula. Isso aqui só serve basicamente para fins estéticos, para você destacar uma pasta, né? Ou se você tem um hábito de criar pastas com nome maiúsculo, você pode fazer dessa forma. Aí vai da sua preferência, tá bom? Uma outra dúvida muito comum: quantos caracteres posso utilizar na criação de uma pasta ou uma subpasta? Teoricamente, o sistema NTFS oferece suporte a um caminho com até 65.535 caracteres. Caminho, galera, é isso aqui, tá bom? É a raiz do drive seguida da pasta e opcionalmente a subpasta. Isso aqui é um caminho. Se eu vim aqui no Windows Explorer, na pasta teste2, ou melhor, na pasta teste3 renomeada,
acessar a pasta com o nome de subpasta, esse daqui será seu caminho. Então todo esse caminho aqui também tem que respeitar esse limite de caracteres. Só que antigamente no Windows, nas versões mais antigas do Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, o Windows tinha um limite de caracteres que era, se eu não me engano, 255 ou 260 caracteres. Isso ignorando a letra da unidade. Ele conta só daqui para cá, beleza? A letra da unidade geralmente ele ignora. Não conta como um caractere. Então tudo isso aqui tinha que estar limitado a 260 caracteres mais ou menos. Então antigamente era muito comum aquele erro, né? O nome dessa pasta é muito longo, aí não podia acessá-la, aí você tinha que renomear a pasta, o que nem sempre era possível, mas veja que a data aqui é antiga, né? Então geralmente era um problema antigo, da época do Windows 8, Windows 7, mas eu já peguei esse problema aqui no Windows 10 também, tá? Só que a partir do Windows 10 versão 1607 e posterior, o Windows removeu essa limitação de 255 caracteres, tá bom? Se tornou em algo opcional e que atualmente vem desligado. Então você pode criar um nome bem grande. Mas para evitar problemas, principalmente com softwares antigos, programas antigos, adquira o hábito de criar um nome para uma pasta bem curto, tá bom, galera? Não crie nome muito extenso, tá? Até mesmo para manter o Windows Explorer mais organizado, sem aqueles nomes muito gigantes nas pastas. Mantenha nomes curtos, abreviados preferencialmente. Mas se porventura você quiser desligar essa limitação de 255 caracteres, é possível fazê-lo. E eu vou ensinar como fazer. Uma das formas é pelo regedit do Windows. É só apertar o Windows mais a letra R e digitar regedit. Aqui dentro vocês vão navegar até o seguinte endereço: computador hkeylocalmachine /system /current control set /control /file system. E aqui dentro de file system, do lado direito, observe que temos um valor de word com o nome de long paths enabled, traduzindo caminhos longos habilitado. Então para você habilitar caminhos mais longos que 255 caracteres no Windows, é só digitar o valor 1 e apertar OK. Veja que já estava inserido, então o limite maior já estava habilitado por padrão, e se eu quiser desligar, eu insiro o valor 0 e toque em OK. Uma outra forma de fazer isso é pelo gpedit do Windows, caso você utilizar o Windows Pro. Então abra o editor de políticas de grupo. Aqui dentro navega até modelos administrativos, sistema, sistema de arquivos, e aqui dentro dê 2 toques sobre habilitar caminhos longos o Win32 e marcando a caixa habilitado, toque em OK. Isso vai habilitar caminhos longos no Windows. Daí após isso, você tem que reiniciar o computador para aplicar as mudanças, tá bom? Agora vamos aprender a criar uma subpasta dentro de uma pasta já existente. Então aqui em Backup, eu vou acessar a pasta test3 e vou criar uma subpasta dentro dela. Então aqui dentro, eu venho na barra de endereço, digito cmd.exe, aperto Enter. O CMD será aberto nesse endereço. Então, para criarmos um subdiretório, tudo o que devemos fazer é digitar o comando mkd novamente, nome da pasta, pasta nível 1, por exemplo, barra invertida, e o nome da subpasta, pasta nível 2. E aqui vale aquela mesma regra, tá bom? Caso o nome da pasta principal ou subpasta contiver espaço, aspas duplas. Aqui no meu caso não tem, então vou apertar Enter e pronto. Veja que a pasta nível 1 foi criada e dentro dela a pasta nível 2. Se eu quiser criar uma nova subpasta, mas com espaço no nome, por exemplo, pasta de nível 3, eu venho aqui e coloco aspas duplas. Apertando Enter, dentro da pasta nível 1, teremos a pasta de nível 3. Agora eu vou dar um exemplo mais real. Vamos supor que você trabalha no recursos humanos de um hospital e você precisa gerenciar os pagamentos para médicos, enfermeiros, atendente e faxineiro. Teoricamente, você organizaria tudo isso aqui dentro de pasta, sendo recursos humanos a pasta principal, pagamento a subpasta e médicos, enfermeiros, atendente e faxineiro, subpastas pertencentes a pagamentos. E vamos supor que você criaria a pasta recursos humanos na partição D. Então a pasta recursos humanos seria a pasta pai, né, o diretório pai que a gente chama na terminologia de informática. A pasta pagamentos seria o diretório filho e as demais subpastas dentro de pagamento seriam pastas filhos de pagamentos, tá bom? Diretórios filhos. Isso aqui é mais teoria mesmo da área de informática, tá bom? Não precisa decorar nada disso.
Então imagine criar tudo isso aqui manualmente, né? Ou até mesmo mais que isso aqui, num hospital muito grande. Ia dar um trabalhão. Então aí que entra o conceito de árvore de diretórios. Você pode criar isso aí através do prompt de comando. Então como ficaria no caso desse exemplo? Eu utilizei como exemplo a partição D, mas vou fazer a mesma coisa na partição F. Então aqui dentro eu digito o comando mkdir novamente, espaço, o nome da pasta principal, recursos humanos, como tem espaço, aspas duplas, e em seguida a subpasta pagamentos. Aí aperto Enter. Pronto. Eu já criei a subpasta pagamentos dentro de recursos humanos. Então se eu acessar F, backup, recursos humanos, pagamentos, eu tenho a subpasta criada. Agora precisamos criar aquelas 4 subpastas para cada categoria de funcionário aqui dentro. Para fazer isso precisamos do endereço da pasta pagamentos agora. Então aqui ou você copia o endereço e aqui no CMD digita CD e o endereço e aperta Enter para mudar para a pasta pagamento, que se encontra na mesma partição, né? F, ou pode abrir o CMD diretamente por aqui. Beleza? Então agora aqui dentro vamos criar as 4 subpastas. Para isso digitamos novamente mkdir e dessa vez digitamos o nome de cada pasta separado por espaço. Médicos, enfermeiros, espaço atendente, espaço faxineiro. Ao apertar Enter e acessar a pasta pagamentos, veja que ele criou as 4 subpastas com sucesso: atendente, enfermeiros, faxineiro, médicos. Apenas um exemplo que eu estou dando, tá galera? Eu não trabalho com RH, é só um exemplo prático. Então aqui vocês aprenderam mais uma lição a respeito do mkdir. Você pode criar mais de uma pasta ao mesmo tempo, bastando separar o nome de cada uma por espaço. Vou dar mais um exemplo. mkdir, espaço, vou incluir agora cirurgião, espaço, recepcionista, ou melhor, recepção. Apertando Enter, ele cria para mim mais 2 subpastas, cirurgião e recepção. Mais um exemplo agora, porém com espaço no nome de uma das pastas. Como tem espaço no nome dessa segunda subpasta, coloco aspas duplas. Apertando Enter, ele cria as 2 subpastas, técnico em TI e segurança. Vou dar um segundo exemplo agora mais fácil de entender ainda. Já que estamos falando de pagamento, vou criar uma pasta com um ano, por exemplo, mkdir 2022 ou 2023, que é o ano atual. E aqui dentro de 2023 eu vou criar uma pasta referente a cada mês do ano, janeiro até dezembro. Então aqui copio o endereço dela. Dentro do CMD digito CD, colo o endereço, Enter, e ele mudou para a pasta 2023, subpasta na verdade. E agora é a mesma coisa que eu ensinei no exemplo aqui das pastas, né, de funcionários. mkdir, espaço, o nome dos meses do ano. Janeiro a dezembro, apertando Enter, ele me cria as pastas de janeiro até dezembro. Ficou meio bagunçado aqui, tá bom? Porque ele organiza por ordem alfabética, por padrão, mas isso aqui depois você pode arrumar, enfim. O importante é que criou as subpastas. Imagina criar tudo isso aqui manualmente. Vim aqui, botão direito, né, novo, pasta, ou usando o atalho Ctrl Shift N. Dá trabalho. Então você economiza um tempão fazendo tudo isso aqui pelo CMD. E se você quiser saber quantos caracteres tem a sua pasta, ou o caminho completo dela, é só copiar o endereço, por exemplo, da pasta janeiro 2023, cola aqui nesse site chamado Word Counter e ele te informa a quantidade de caracteres. Agora eu vou ensinar outra coisa aqui para vocês. Primeiro eu vou voltar para pagamentos, digitando CD : e vou criar uma pasta chamada 2024. E vou mudar para a pasta 2024. Essa também é uma outra forma. Se você quiser, não precisa copiar o endereço, caso for na mesma partição, tá bom? É só digitar CD, espaço, nome da pasta, ele já identifica, certo? Então já aprendeu aqui algumas coisinhas do comando CD. A pasta 2024 se encontra vazia, só que na verdade eu vou voltar aqui, eu fiz errado aqui, tá bom? Eu vou voltar para pagamentos, CD : pronto, agora eu estou em pagamentos, então aqui em pagamentos tenho 2023 e 2024. Eu vou apagar essas pastas aqui que eu criei, dos meses do ano,
tudo vazia, certo? Então agora vamos supor que eu quisesse criar subpastas do mês de janeiro, fevereiro, março somente para ambas as pastas 2023 e 2024 ao mesmo tempo. Como que eu faço? Limpei aqui a interface para ficar mais fácil de entender. Então, mais uma vez, mkdir, nome da pasta criada 2023 barra janeiro, espaço 2023 barra fevereiro 2023 barra março, espaço agora 2024 e repete tudo. Então criar diretório janeiro, fevereiro, março dentro de 2023, diretório já criado, e fazer a mesma coisa no diretório 2024. Então apertando Enter, dentro de 2023 foi criada subpastas fevereiro, janeiro, março, ou melhor, janeiro, fevereiro, março, e em 2024 a mesma coisa. Tá bom? Então o que eu quis ensinar aqui para vocês? Que vocês podem criar diferentes subpastas para mais de uma pasta ao mesmo tempo. No caso, 2023, 2024. Inclusive você poderia fazer isso para essas pastas que nós criamos no meu primeiro exemplo. Só que daria um pouquinho mais de trabalho, como vocês viram, tá bom? Aí vocês escolhem o método que querem utilizar. E se eu quiser criar uma árvore de pastas, uma dentro da outra? É a mesma coisa. Mkdir, o nome da pasta principal, por exemplo, pasta A, colocar 1, né? Pasta 1, barra pasta 2, barra pasta 3, barra pasta 4. Então aqui ele criou a pasta 1, e dentro dela tem uma pasta 2, dentro dela a pasta 3, dentro dela a pasta 4. Uma herdada da outra, tá bom? Subpastas dentro de subpastas. Então se você quiser criar muitas subpastas, uma dentro da outra, em uma espécie de pilha, então você faz dessa forma, ok? Bem mais prático de ter que criar na mão, entrando em cada uma dessas subpastas e criando manualmente. Se eu quiser, eu posso criar uma nova pasta e uma outra partição diretamente, sem precisar navegar até ela. Eu digito a letra da unidade, por exemplo, disco local C, dois pontos, barra, e o nome da pasta. Ah, esqueci do óbvio, né? Comando mkdir. E pronto, ela foi criada. A mesma coisa eu posso fazer criando pastas aninhadas, uma dentro da outra, certo? Subpastas no caso, né? Então aqui no disco local C, pasta criada, beleza? Agora que ela foi criada, eu vou criar uma subpasta teste. Mais uma vez, foi criada a subpasta teste dentro de pasta criada, porém no disco local C, diretamente daqui de pagamentos, na partição F. Então veja que eu não precisei necessariamente navegar até o disco local C para criar a subpasta. Eu posso fazer isso diretamente por aqui, desde que eu especifique, obviamente, a letra da unidade, tá bom? Aí você deve se perguntar, e eu posso criar diferentes pastas, mas em diferentes partições, sem navegar até cada uma delas? Pode também. Eu abri o CMD aqui do zero, por padrão ele me abre no disco local C, users Musashi Den. Então vou criar aqui, por exemplo, um diretório chamado teste partição em F. Veja que eu estou em C mais uma vez. Então F, dois pontos, barra, teste pasta partição, espaço. Agora eu vou criar a mesma pasta na partição G, backup 3, G, dois pontos, barra, a mesma coisa. Teste partição ou pasta partição. E agora mais uma vez no disco local C. Quando eu apertar Enter, ele tem que criar uma pasta chamada teste partição na partição F, partição G e partição C, o disco local C. Se você quiser incluir subpastas para cada um, pode fazer isso também. Aperta Enter e pronto. Aqui na partição G, criou a pasta teste partição, mesma coisa em partição F e mesma coisa no disco local C, beleza? Coloquei em letra maiúscula para ficar fácil de identificar. Daí, como eu já falei, pode colocar também subpastas para serem criadas para cada partição diferente. Então isso vai agilizar muito na hora de você criar várias subpastas ou várias pastas principais, porém em diferentes volumes do seu disco. Agora, se eu quiser vir aqui e criar mais de uma subpasta, dentro de subpasta teste, eu abro o CMD aqui e digito o comando mkdir, espaço, nome das subpastas. Pasta A, pasta B, pasta C. E ele me cria as três subpastas, tá bom?
Então é isso, tá galera? É assim que utilizamos o comando mkdir no prompt de comando do Windows 10 ou Windows 11 ou qualquer versão futura do Windows. Lembrando que você pode realizar os mesmos comandos com o md, é a mesma coisa, tá bom? Mas eu prefiro o mkdir, embora mais longo, é mais fácil de memorizar. Então é isso, nos vemos na próxima videoaula.